Hoje estamos de volta no nosso programa Palavra e Família para tratar de um assunto que é muito importante e especial para nós, que é justamente como levar seu filho a Cristo. Já temos desenvolvido em quase todos os programas que o foco da paternidade, da maternidade, de nós como pais, não é comportamento. Nosso foco é o coração, ou seja, o centro do ser dos nossos filhos. Um dos programas mais assistidos de todos, como alcançar o coração do seu filho. E hoje nós queremos ser um pouco mais específicos. Nosso propósito é sensibilizar a todos nós para ficarmos atentos às situações em que o Evangelho de Jesus pode ser apresentado para os nossos filhos. Bom, eu sou o pastor Davi. Eu sou a Carol. E nós tentamos, mesmo com muitas falhas, muita fraqueza, aplicar esses mesmos princípios na educação dos nossos 6 filhos. E hoje é o nosso prazer ver eles fazendo isso na vida dos nossos netos. Por que esse programa é tão importante? Porque todas as estatísticas comprovam que a grande maioria das pessoas que se convertem a Cristo, que abraçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazem tudo isso na faixa, o que alguns chamam da janela 4,14, outros estendem 4,25, a faixa de idade de 4 anos até 14 anos, ou no Brasil, talvez um país mais jovem, até 25 anos. Claro que há conversões depois disso, mas essa época, e quem faz isso muitas vezes são os pais. Temos ouvido muito isso. Sim, temos. E na nossa casa foi assim também. Nós, como crianças, aceitamos a Cristo e os nossos filhos também, como crianças, em tempos que muitas vezes você não espera. Então, nós precisamos estar sempre prontos para responder, para entrar com o Evangelho. Pode ser numa sala de espera no hospital, que foi um dos casos. Pode ser depois de uma disciplina, pode ser num culto doméstico, pode até ser irmãos mais velhos falando para o irmãozinho. Todos esses casos aconteceram na nossa família. Eu acho que aqui tem uma exortação para nós como pais também, de não terceirizarmos a educação dos nossos filhos, a não serem casos excepcionais e com pessoas em que nós confiamos que vão desenvolver, vão pregar o Evangelho para os nossos filhos, porque esses momentos vão acontecer, podem acontecer em qualquer momento. Na nossa experiência, há 3 situações específicas em que a maioria das crianças, no contexto familiar, abraçam Jesus como seu próprio Salvador. Em primeiro lugar, situações de disciplina. É quando o coração fica exposto. Provérbios 22:15 diz: pecado, estutícia está amarrada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Como que é isso? É que a disciplina mostra para a criança a natureza pecaminosa, o que os puritanos chamavam de santa frustração. Mamãe, eu não consigo obedecer. Papai, eu não sei obedecer. Sim, filho. Você precisa de Jesus e a sua obra na cruz. Situações de disciplina, situações de medo. Você pode explicar um pouco mais quais são algumas dessas situações? Em terceiro lugar, no culto doméstico. Nós já tratamos em vários programas, mas são momentos em que a palavra de Deus aberta expõe o coração dos filhos como espada de 2 gumes. 3 situações em que a criança fica totalmente pronta para receber o Evangelho de Cristo Jesus. E são tempos que pressupõem que estamos juntos, porque as crianças vão passar por essas situações, mas se nós não estamos juntos em família, nós vamos perder muitas oportunidades. Muito bom. Mas primeiro nós temos que definir o que é o Evangelho verdadeiro. O texto clássico que define o Evangelho é 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Alguns elementos
fundamentais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho verdadeiro exige conhecimento dos fatos do Evangelho. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, absorvendo a ira de Deus contra o meu pecado. Mas não é suficiente saber intelectualmente. Eu tenho que afirmar e crer. Esse terceiro passo de crer significa lançar-se, depender, confiar única e exclusivamente em Jesus e mais nada. Se acrescentar outra coisa, eu recebo o crédito, outra pessoa recebe o crédito e não Cristo Jesus. Então, precisamos estar sempre prontos para pregar, mas no sentido de esboçar, falar constantemente com os nossos filhos sobre a salvação. De novo, não somente os fatos, mas que diferença faz. Então, estamos atentos para essas situações de medo. Nosso filho está com medo do escuro, está com medo de estar sozinho, está com medo da doença que o vovô está passando. São situações normais que acontecem com todos os nossos filhos. Então, nessas horas de chegar com o Evangelho, com o que Deus fez por nós, olha quanto que Deus nos ama, olha o que Ele fez, como nós podemos depender dEle em momentos de frustração, de decepção, momentos de pedir perdão, são situações que acontecem todos os dias, em que nós precisamos estar prontos para sempre falar com os nossos filhos a diferença que a salvação em Cristo faz. Em primeiro lugar, para que ele veja a necessidade que ele tem de um Salvador e depois para ele crescer na dependência em Cristo. De novo, alcançar o coração do nosso filho, que nós já falamos em outro programa. E para ressaltar mais uma vez, talvez nenhum caso de disciplina dos nossos filhos deve passar sem falar o Evangelho da salvação e da santificação. Nós não queremos transmitir a ideia, filho, faça melhor, se esforça mais, você consegue, você é o cara, pulo mais alto, porque tudo isso se volta para o filho e ele se torna dono do seu nariz, sabe os seus próprios olhos e não precisa de Jesus. Ao invés disso, a disciplina afasta o pecado da criança, porque faz com que a criança corra até o único capaz de viver a vida dele, através do nosso filho, que é Jesus, o único capaz de viver a vida cristã. Sim, então é estar atenta para esses momentos propícios, mas também momentos em que, como nós já comentamos, em que o filho está abrindo a janela do seu coração, em momentos que ele está testando para ver se ele pode expor os seus pensamentos, seus sentimentos, aquilo que está acontecendo lá no íntimo. E é nessas horas que nós precisamos ter a sabedoria de Deus de como chegar com palavras de graça, palavras de misericórdia, palavras de perdão, palavras do Evangelho para alcançarmos os nossos filhos. Nós não queremos forçar uma decisão do nosso filho de 2 anos de idade e depois falar para o resto da vida, não, você tomou uma decisão. Não tem tanta ênfase nas Escrituras em tomar uma decisão em determinado momento, mas sim crer e viver o Evangelho hoje. Não dizemos que é impossível uma criança de 3, 4 anos entender que é pecadora e que precisa de um Salvador. Jesus pediu para essas crianças chegarem até Ele. Nós não queremos forçar isso, mas queremos sempre apresentar o que o Evangelho diz para salvação e santificação e ver o filho tomando essa iniciativa. Eu quero Jesus como meu Salvador. Sim, e nos momentos de culto doméstico, em que como família estamos estudando ou lendo, aprendendo da palavra de Deus, precisamos ressaltar.
o Evangelho, o que significa uma salvação, por que eu preciso de um Salvador. São assuntos que precisamos discutir, ensinar, explicar no momento de culto doméstico. E mesmo na igreja, voltando dos cultos, das reuniões, o que foi pregado, o que o pastor falou, o que você entendeu? E ajudar os nossos filhos a entenderem o que a Bíblia está ensinando. É exatamente isso. Talvez não tenha nada mais importante do que alcançar o coração dos nossos próprios filhos pela palavra de Deus por esses momentos. Já tratamos em outros programas até sobre culto doméstico. Hoje nós temos materiais fantásticos focados no coração e focados em Cristo, em que o evangelho verdadeiro vai ser apresentado para os nossos filhos. Queremos muito encorajá-los, especialmente os pais, mas também avós e os que trabalham com crianças, para investir, para aproveitar, remir cada oportunidade para semear o evangelho, expor o coração da criança e apontar para a morte e ressurreição de Jesus, o verdadeiro evangelho, a nossa esperança em Cristo. Faça isso, por favor, por amor a Deus, para alcançar o coração do seu filho e vivermos para todos sempre como família, junto com Ele no céu. Até o próximo programa de Palavra e Família. Manda suas perguntas, estamos tentando responder todas que são colocadas dentro do possível e dentro dos limites dessa plataforma.